A paz do Senhor, irmãos. Estamos aqui para mais uma aula do nosso Discipulado Sem Fronteiras e nós, nesta noite, abordaremos um assunto importantíssimo, que é sobre o dízimo. Como eu falei no final da aula passada, é um assunto um pouco polêmico, e às vezes nós observamos que há muitas pessoas até que de certa forma demonizam e são totalmente contra. Quero dizer aos irmãos que, na verdade, o dízimo ele é um assunto teológico tanto quanto os demais assuntos que fazem parte da Bíblia Sagrada. E para nós fazermos aqui uma pequena abordagem, como ponto de contato, como sempre nós estamos fazendo em nossas aulas, nós vamos observar que a aula passada então falava sobre o discípulo e a obediência, que é a lição número 7. Depois nós tínhamos anteriormente a lição número 6, então o discípulo e a fé, depois o discípulo e a obediência, e nesta então o discípulo e o dízimo. Para fazer esse ponto de contato, vou pegar aqui um argumento, a qual o livro da ETAD, quando eu fiz o básico e o médio de teologia, ele trabalhava a questão da adoração de 3 elementos básicos: fé, obediência e sacrifício. Então nessa noite nós vamos trabalhar da seguinte forma: fé, que foi a lição número 6 e é o segundo passo da nossa primeira revista, segundo passo a qual nós estamos ali caminhando. Então nós vamos observar o seguinte: a lição número 6, fé, obediência foi a 7. E em vez de sacrifício, que seriam 3 elementos básicos para se adorar ao Senhor, nós vamos trabalhar fé, obediência e no lugar de sacrifício nós nos dispormos daquilo que temos para também ser contribuinte na presença do Senhor. Então nós vamos trabalhar a temática do dízimo. E aí, irmãos, nós temos o nosso texto categórico, que é o texto onde trabalha este tema de forma bem objetiva. Quero dizer aos irmãos que quero ser sucinto mais uma vez, como nós temos aí este propósito. Quero dizer aos irmãos que a nossa aula de hoje, ela já está, na verdade, toda organizada no meu tablet, então nós não vamos usar diretamente a lição, ainda que nós temos aqui, com certeza, vez por outra utilizaremos, mas a pauta está totalmente na lição e a abordagem será então dentro do nosso tablet, que já está ali totalmente, vamos dizer assim, subdividido, tudo que está na lição para nós trabalharmos nesta noite. Então, nós vamos trabalhar lendo primeiramente o texto introdutório, que será a base daquilo que nós iremos abordar nesta noite, que é a lição número 8, e fechando o segundo passo. Porque a partir da próxima lição, irmãos, quero convidar você que está conosco sempre, que você venha nos acompanhar na lição número 9, 10, 11, 12. Claro, em todas as lições, mas a lição 9, 10, 11 e 12 são, na verdade, 4 lições maravilhosas, onde nós vamos trabalhar a questão pneumática, a questão do Espírito Santo. Como eu falei lá no início, essa lição, ela trabalha pilares da fé cristã e com certeza nós podemos abordar de uma forma sistemática, muito próxima daquilo que nós teríamos numa teologia sistemática, lógico que de uma forma um pouco mais simplificada. Então nós temos aqui o discípulo e o dízimo, trabalhando aqueles 3 elementos: fé, lição 6, obediência, porque toda a fé ela precisa ser obediente. E aí nós temos então a lição número 8, o discípulo e o dízimo. E o texto introdutório é um texto muito categórico, que diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha maior abastança. Malaquias capítulo 3, versículo 10. Então, irmãos, o texto de Malaquias é importante nós mencionarmos aos irmãos que é um texto que está relacionado com o Antigo Testamento. E muitas das vezes as pessoas que nos indagam e que são contrárias ao dízimo, muitas das vezes elas questionam em dizer que o dízimo, na verdade, ele é
algo da lei de Moisés, fundamentado na lei de Moisés. Então nós vamos observar, primeiramente na nossa introdução, que diz assim, ó, eu deixei já separado essas perguntas justamente para nós trabalharmos de uma forma retórica, tá? Diz assim, ó, Deus precisa do seu dinheiro? Eu até coloquei na lição também. Deus precisa do seu dinheiro? Com certeza que não, tá? Mas a obra dele precisa. Com certeza, humanamente falando, a obra do Senhor precisa. Mas Deus, a Bíblia diz lá em Zacarias, que é o dono da prata e do ouro. Com certeza, Deus não precisa daquilo que é nosso, mas que até Ele que concedeu nós temos. Mas Ele é o dono da prata e do ouro. Mas a obra do Senhor precisa. Segundo, qual a motivação que devemos dar de ter e dar o dízimo? A motivação é por amor a Jesus, por fé a Cristo e por amor às almas. Essa é a verdadeira motivação que o cristão precisa ter ao dar o dízimo, que seria então a 10ª parte daquilo que ele consegue através do seu esforço, através do seu trabalho, que é na verdade o seu salário. Aí nós temos, não somente isso, né? Nós vamos entrar aqui em alguns pormenores. O que diz o Salmo 24:1? Do Senhor é a terra e a sua plenitude. Em outras palavras, tudo é de Deus, né? E aí nós temos aqui, qual a definição da palavra dízimo? Então a definição da palavra dízimo, ainda que nós temos mais vocábulos, tanto no hebraico quanto no grego, e isso consultei no Champlin. Uma certa feita o pastor pediu para dar ali 4 semanas, que seriam 4 cultos de ensino na congregação Cidade Nova, e nós trouxemos ali o assunto abordado no tema sobre o dízimo. E nós trabalhamos um pouco mais além do que nós iremos trabalhar aqui, e a título de conhecimento nós temos mais, irmãos, tá? Mais vocábulos, tanto no hebraico quanto no grego, mas a palavra que mais nós utilizamos, né? Aquela que é a mais corriqueira, que é mais direcionada ao tema, relacionada ao tema de hoje, é na verdade a palavra hebraica ma'aser, que quer dizer 10ª parte. A nossa introdução diz assim: o dízimo não é mera obrigatoriedade, mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus. Então veja bem, não é uma mera obrigatoriedade, tá? Mas um ato oriundo da fé nas promessas de Deus, tá? O dízimo é uma forma de você mostrar sua gratidão pelas bênçãos decorrentes da salvação. É tornar-se participante com Deus na obra de evangelização do mundo. Olha só, irmãos, que privilégio que Deus nos concede de nós podermos contribuir para o reino de Deus. Tá? Então, como fala aqui na minha introdução, o dízimo não é uma forma de você mostrar sua gratidão a Deus pelas bênçãos decorrentes da salvação. Em outras palavras, você dá o dízimo não é para você barganhar. É mais ou menos aquilo que nós trabalhamos na aula passada. A criança, ela obedece muitas vezes aos pais por medo. Outra, quando está ali na adolescência, por conveniência. E quando cresce com maturidade. Então, por conveniência, nós não damos, nós não devemos dar o dízimo. Até porque não dizer, quem não dá o dízimo é salvo? Com certeza, irmão. A salvação, ela está calcada em Cristo e não no dízimo. Agora, eu creio que o salvo, ele tem um coração desprendido e com certeza ele dá o dízimo. Quando fala aqui que não é mera obrigatoriedade, nós vamos compreender, irmãos, que a igreja ela trabalha com um viés mais dogmático, tá? Porque ela estabelece ali alguns pontos para que possa ter arrecadação. Mas eu compreendo que no Novo Testamento não trabalha de forma diretiva como dogmática, mas com princípios. Que qual princípios são? A fé. Porque eu só dou porque primeiro eu fui abençoado por Deus, então eu estou sendo grato a Deus em contribuir na obra do Senhor. Segundo,
Eu observo que eu consigo dar porque Deus me abençoou e eu dou por fé, porque eu creio em Cristo, amo a Cristo e automaticamente, ao contribuir para com o reino de Deus na terra, porque Deus não quer o nosso dinheiro, mas a obra precisa, nós estamos então dando continuidade à obra de evangelização no mundo. E se hoje eu fui alcançado há 18 anos atrás, com certeza, de 18 anos que eu estou contribuindo, outras pessoas também foram, na verdade, foram alcançadas porque a porta pode estar aberta, porque nós temos, na verdade, condições de mantê-la. E aí nós vamos ver aqui. É o privilégio de tirar 10% de toda a renda pessoal e investir nos negócios de Deus aqui na terra. Irmãos, quem pensa que é 10%, ainda que aqui nós estamos trabalhando esta questão sobre o dízimo, mas no Novo Testamento eu quero dizer aos irmãos, Deus ele quer de nós 100%, 100% de tudo, até mesmo daquilo que nós possuímos. Aí alguém pode me dizer assim, irmão Vilmar, então quer dizer que eu tenho que dar tudo que eu recebo para a igreja? Não, irmãos. É que tudo que é seu, como diz no Salmo 24:1, do Senhor é a terra e a sua plenitude, logicamente você vai usar esses recursos para a glória de Deus. Então quer dizer, talvez numa situação ou outra, você pode contribuir para o reino de Deus de alguma forma, mas você precisa, com certeza, cuidar da sua família, dar mantimento à sua casa, dar um conforto para a sua família e assim por diante. Com certeza, você não deve dar tudo para o reino de Deus no sentido da igreja local. Não é isso que nós estamos trabalhando aqui. Mas com um princípio, por exemplo, meu carro, eu utilizo para a obra do Senhor. Eu vou dar, por exemplo, as aulas na ETEAD com ele, dou carona para algum irmão, estou fazendo a obra também. Vou à igreja congregar, dar aula de escola bíblica dominical, discipulado e assim por diante. Eu estou usando aquilo que eu possuo para a glória de Deus. De igual forma, aos recursos financeiros. E aí nós vamos observar então que na graça, irmão, é muito mais do que 10%. É tudo. Mas nós separamos aquele 10% que nós estamos dando por amor a Jesus, por amor à obra e por amor às almas. O dízimo no Antigo Testamento. Nos dias de Abraão, nós temos então a origem do dízimo, perde-se no tempo, sendo anterior a Moisés e Abraão. Veja bem, irmãos, quando nós observamos o relato de Abraão, lá em Gênesis, capítulo 14, nós vamos observar que ele dá o dízimo dos despojos de uma batalha a Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Rei Altíssimo. Era rei de Salém, que é a antiga Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo. Aí eu pergunto aos irmãos, é anterior à lei de Moisés, então nós não podemos cair na falácia de achar que o dízimo ele é propriamente somente destinado no período da lei. Ele é anterior à lei. Quer ver só? Quando nós observamos que Abraão deu o dízimo a Melquisedeque, nós precisamos compreender que a história sobre o dízimo, ela se perde no tempo. Por quê? Porque nós vamos observar que o relato de Gênesis está falando que Abraão deu o dízimo. Não está falando que Abraão deu a primeira vez o dízimo na história. É o primeiro relato da história bíblica, mas na verdade já existia anteriormente. Então nós podemos observar que se perde com o tempo. E é anterior à lei. Depois a lei ela apenas sistematizou para que então toda a questão litúrgica judaica da época viesse a ter mantimento para que pudesse então fazer e dar continuidade à adoração conforme a lei que era no antigo pacto, no antigo sistema. Nós temos também nos dias de Jacó. E aí alguém pode dizer assim para mim, como uma certa feita um irmão fez uma apostila contra o dízimo, e ele disse assim para mim, irmão, mas Jacó deu o dízimo porque fez um voto. Aí eu pergunto para você, assim como em Abraão, que ele dá o dízimo e é o primeiro relato bíblico, mas não quer dizer que seja a primeira vez em toda a história. Então ele se perde na história. Mas quem ensinou a Jacó a dar o dízimo? Por que ele faz essa inferência, essa coligação de dar o dízimo através
por exemplo, de um voto que Abraão deu dos despojos. Irmão, é porque, na verdade, já havia um ato voluntário. Então o dízimo ele antecede a lei e ele é dado voluntariamente ao Senhor através de alguém na terra. Tanto que no caso de Abraão foi, na verdade, dado a Melquisedeque. Ah, mas Jacó possivelmente poderia ser um descendente de Melquisedeque, e se Melquisedeque estivesse vivo, com certeza ao próprio Melquisedeque. Aí alguém pode dizer assim, ah, mas ele deu porque ele foi abençoado. Mas nós damos porque somos abençoados. Louvado seja o nome do Senhor. O dízimo nos dias de Moisés passou a exercer, aí nós estamos na lei mosaica, passou a exercer importante papel na vida religiosa do povo israelita. Desta forma, não só a casa de Deus era suprida, como também mantida a tribo de Levi, a tribo levítica, responsável pelo sacerdote. Então, no Antigo Testamento, nós observamos o primeiro caso, Abraão. Segundo, Jacó. Depois, inserido na lei mosaica. E aí tinha uma tribo destinada para receber esses dízimos e para dar manutenção. É lógico que nós, como estamos fazendo uma aula um pouco mais reduzida, nós não poderemos entrar em muitos pormenores, mas apenas a título de conhecimento, alguém questiona muitas vezes dizendo o seguinte, olha, mas o dízimo na época não era dado em dinheiro. Mas lógico, no Antigo Testamento era dado também através de animais, através daquilo que era produzido da terra. Só que eu pergunto aos irmãos, tirando aqueles que trabalham com agricultura e ainda assim recebem seu salário porque dentre a sua produção eles vendem e com certeza eles conseguem ter o seu salário através, de forma monetária, através do que produziram. Então, de igual forma, em toda a nossa questão capitalista que nós vivemos, nós observamos que todos nós trabalhamos, né? E aí nós temos ali a subdivisão, né, de 8 horas trabalhada, e aí temos 8 para intervalos de descanso, né, e uma para descanso e outra para intervalos. E aí nós observamos então que é subdividido 24 em 3 de 8 horas. E aí nós entendemos que o melhor 8 horas do dia foi separado para o trabalho, porque nós vendemos essas 8 horas justamente para adquirirmos e termos então o nosso salário. E aí com isso, nós, por gratidão ao Senhor, nós damos por amor à obra do Senhor. Aí alguém diz assim, ah, mas só que não era dado monetariamente. Como eu disse, no Antigo Testamento existia muito a questão de troca daquilo que a pessoa produzia, mas também existia a moeda. Mas não era só a moeda. Hoje nós temos, vamos dizer assim, de forma capitalista, basicamente, vamos dizer aí 90%, 99% é através da questão monetária. Eu, por exemplo, não planto nada, então eu não tenho como trocar aquilo que eu planto se eu não planto. Então eu ganho um salário, então é do meu salário que eu retiro aquilo que eu separo para a glória do Senhor. Aí alguém pode questionar assim, ah, irmão Vilmar, mas só que não está sendo bem distribuído. Irmão, eu pergunto para você, eu fui chamado para administrar ou para ensinar? Eu creio que fui chamado para ensinar. Eu faço a minha parte até o altar. Do altar para frente já não é mais comigo. A única coisa que posso fazer é orar por aqueles que administram. Então eu penso dessa forma. Eu ajo dessa forma. Eu contribuo dessa forma. Eu adoro a Deus desta forma. Até o altar é minha parte e também ensinar aos irmãos. Agora, o que parte do altar eu não estou colocando em dúvida nada, muito pelo contrário. Mas eu estou trabalhando dentro de um pensamento que as pessoas nos abordam muitas vezes. Então eu não vejo esse problema. Eu vejo o que eu posso fazer para a glória do Senhor. Até porque eu acho também, de certa forma, injusto eu utilizar dos elementos naturais, como, né, por exemplo, nós temos lá a iluminação elétrica, tudo é pago. A água que eu bebo, o microfone que eu uso, a luz que é usada, o banheiro que eu utilizo, tudo isso com certeza precisa de recursos. E com certeza outros também contribuem. E se eu não contribuo, eu estou sendo desonesto com aqueles que contribuem.
e principalmente com o Senhor. Mas, como eu disse, nós não estamos trabalhando a temática como dogmática, como algo que tem que ser dado a ferro e fogo. Não, irmãos. Dá por amor à obra do Senhor, dá por fé, porque você realmente adora a Deus e quer que outras pessoas sejam alcançadas. E eu creio que o dízimo ele entrará no tribunal de Cristo como obras e não como algo que você, vamos dizer assim, seria salvo através dele. Até porque a salvação é em Cristo. O dízimo no Novo Testamento. Alguém diz assim, mas no Novo Testamento não aborda esse assunto. Alguém pode mencionar desta forma. Como até mesmo aqueles que produziram apostilas, né? Eu, na faculdade de teologia, um dos irmãos foi e fez uma apostila, tem até hoje. Então, quer dizer, e um dos argumentos é, no Novo Testamento não tem dízimo. E aí nós vamos observar Jesus e o dízimo. O próprio Cristo não passou de largo ao dízimo. Mateus 23, 23 e 24. Aí Jesus diz, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo, da hortelã, do endro e do cominho, e não fazeis o mais importante da lei, juízo, misericórdia e fé. Deveis fazer isso, juízo, misericórdia e fé, sem ocultar aquelas. O que é aquelas? O dízimo. Aí alguém diz assim, mas irmão Vilmar, veja bem, Jesus estava na lei, concordo? E ele estava na lei até então, ele não havia morrido e ressuscitado ainda. Aí eu pergunto para você, se fosse para não dar, será que Jesus também não diria para não dar, sendo que era algo que estaria sendo invalidado com a sua morte e ressurreição? Será que ele não está nos dando então aqui, por exemplo, um parecer de uma forma dar por amor à obra de Deus com a verdadeira motivação similar àquela que tinha antes da lei, sendo que na própria lei não devia de se obedecer a Deus por obedecer. Quer ver só? Quando alguém separava o melhor do gado ou das ovelhas, ele tinha que separar o melhor para dar para o Senhor. É aquele que ele tinha carinho, que ele cuidava, que ele tratou de forma mais carinhosa. Separar o mais gordo, o mais belo, o mais bonito, para glorificar ao Senhor. Isso era na lei. Então a lei também exigia que fosse dado algo por amor ao Senhor. E aí, irmãos, eu não consigo ver de outra forma. E alguém pode dizer assim, irmão Vilmar, mas você recebe. Eu não sou integrado, irmãos. 18 anos que eu apenas dou, eu não recebo nada. Inclusive, eu não recebo nem para as aulas que eu dou. Eu faço para a glória do Senhor e que o Senhor me guarde. Eu não queria nem estar falando sobre isso. Mas é apenas para você compreender que eu não estou aqui como um embusteiro. Porque, infelizmente, hoje nós temos falsos teólogos, falsos pregadores, nós temos pessoas que, infelizmente, utilizam da palavra de Deus para ganho próprio. Eu não estou fazendo isso. Eu não faço isso. E aí, irmãos, Jesus está reprovando os fariseus, os religiosos da época. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Eram os menores condimentos. Era o menor que tinha, os menores. Eles queriam ser tão formalistas e tão mostrar de forma, vamos dizer, humana e de forma pública que eles eram tão certos e tão santos que eles davam dos menores condimentos. Só que aí Jesus complementa no versículo 24 que eles coavam um mosquito, mas deixava passar um camelo. E aí, irmãos, não adianta. E aí Jesus trabalha, né, com essa figura de linguagem, até como uma certa metáfora. Coais um mosquito e deixais e acaba engolindo um camelo. Aí nós temos também aqui, se fosse para não dar, Jesus diria. Só que ele deu a entender, com certeza, deveis fazer isso, sem ocultar aquela. Aí alguém diz para mim assim, mas o dízimo é só no Antigo Testamento. Mas ele está falando no Novo. Mas era só no Antigo. Então tá, juízo é só no Antigo? Misericórdia é só no Antigo? E fé é só no Antigo? Não, também é no Novo. Então eu vejo de forma bem clara isso aqui. Eu penso naquele texto que Jesus diz assim, aonde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. E eu penso que se for para dar
mas com pena de dar, então não dê. Porque eu acho que vai agradar mais ao Senhor. Dê por amor a Jesus, por amor à obra e por amor aos irmãos. Essa é a verdadeira motivação. Aí nós temos, mas alguém diz, mas Jesus estava na lei. É o meu argumento que eu já estava falando. Mas se fosse para não dar, ele ensinaria para não dar. Você não concorda? Todo o texto de Mateus 23 enfatiza a arrogância e a falsa religiosidade, onde a hipocrisia, que vem do grego hipokrites, que é aqueles que faziam, na verdade, shows, através de teatros, e colocavam a máscara, isso também no período medieval, mas também anterior ao período grego, onde colocava máscara de contente. Aí tocava ali uma música contente, colocava máscara de triste, daí colocava música de triste. Então seria aqueles que trabalham com máscara, aqueles que, não é a máscara por causa do Covid-19, mas é aquelas máscaras de não ter, vamos dizer assim, está trazendo a questão da hipocrisia, a questão de várias caras, várias faces. Nós temos que ter uma, que é o Evangelho, que é ser sincero na presença do Senhor. Termos uma apenas. Aí nós temos aqui então Jesus reprovando a hipocrisia, E aí ele vai falar que a hipocrisia se reveste de justiça para tornar-se a glória de corações iníquos e apodrecidos, infelizmente. O dízimo nas epístolas, você vai dizer, irmão, mas aí você vai fazer uma heresia. Não tem nas epístolas. Não tem de forma direta, Nós estamos trabalhando como inferência e fazendo uma coligação. Aí nós temos o dízimo nas epístolas, ainda que a palavra dízimo não apareça nos ensinos do apóstolo Paulo, está implícita às vezes em que ele admoesta sobre a contribuição. 1 Coríntios, capítulo 16, versículo de número 2. Então nós vamos fazer aqui a leitura desse texto, só para nós nos pontuarmos aqui com os irmãos. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo de número 2. Vamos ver ali o que está escrito. 1 Coríntios, capítulo 16 e versículo de número 2. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. O primeiro dia da semana, o domingo. E conforme a prosperidade. Aí eu pergunto para os irmãos, quem tem um salário de R$1.000? Dá 100. Quem tem um salário de 100? Dá 10. Então nós observamos que o dízimo, ele trabalha vamos dizer assim, essa conexão, esse elemento de porcentagem, de conforme a prosperidade. É apenas uma aplicação, não é forçação de texto, não é nada dessa questão de forçação de texto, nem de heresia, nada disso. É apenas uma aplicação proporcional. Tá? Aí nós temos aqui, duas coisas aparecem no texto. As contribuições eram feitas nos domingos, como mencionei, proporcional à prosperidade de cada um. E temos outro tópico aqui, outro ponto, o dízimo é exatamente isto. Quando se dá 10%, pois ele é sempre proporcional, como outrora mencionei aqui. As bênçãos que acompanham o dízimo. Então, a nossa lição, ela trabalha justamente dentro dessas pautas, tá, irmãos? Vai trabalhar a introdução, vai trabalhar o dízimo no Antigo Testamento, no Novo Testamento, nas epístolas e também as bênçãos que acompanham o dízimo. Tá? E aí nós vamos ver bênçãos para a igreja, porque ela tem recurso para dar continuidade à obra do Senhor na terra. Aí nós temos aqui o que ocorre é exatamente o oposto. Por exemplo, bênçãos para a igreja. Se todos os crentes dessem o dízimo, não haveria necessidade de a igreja local lançar mão de campanhas financeiras para a execução de sua tarefa. O que ocorre é exatamente o oposto. Malaquias afirmou que o dízimo é para que haja mantimento na casa do Senhor. A igreja tem o papel hoje de enviar missionários, manter obreiros, cuidar da assistência social, construir templos e assim por diante.
Uma coisa que eu quero deixar já, nós já estamos caminhando para o nosso final da nossa aula, tá? E aí nós vamos analisar a questão assim, ó. Irmãos, mas só que as pessoas geralmente, né, contra-argumentam, querendo, vamos dizer assim, dizer para onde o dízimo tem que ir. Como eu falei, nós não fomos chamados para administrar. Nós podemos orar, pedir para Deus dar sabedoria e colocar pessoas, com certeza, pessoas capacitadas e pessoas também, vamos dizer assim, honestas, fiéis, né, ao Senhor principalmente. Aí eu vou para o relato bíblico. Quando a viúva, né, quando vários estavam lá levando vários e vários valores mais altos do que ela e colocando no gasofilácio, que era um recipiente onde recebia-se as ofertas no Antigo Testamento, é interessante, irmãos, que Jesus, ele pergunta, quem deles estava dando mais? E veio uma viúva pobre e colocou 2 moedinhas. A priori, dá a entender que os que traziam mais, né? Só que Jesus falou que ela deu mais. Aí alguém pode dizer assim, irmão, mas ela deu mais, não parece? Parece que os outros deram mais. Só que Jesus falou que ela deu tudo o que ela tinha. E mais, irmãos, quem eram os pastores da época? Anás, Caifás, só aí já havia um erro. Porque na verdade só poderia ter um sumo sacerdote, mas por manobras políticas já foram colocados ali Anás e Caifás, que era o sogro e o genro. Só para os irmãos verem como que estava a questão na época. Como que eles estavam afastados de Deus e a própria liturgia estava morta, estava vivendo de forma formalista, religiosa ao extremo. Só que Jesus é Deus. E ele, como Deus, ele recebeu da viúva pobre o que ela deu, mesmo que estava dando para o templo. Então, irmãos, eu não vejo argumento para não dar. Eu vejo argumento para dar, para poder fazer a obra do Senhor. E aí cabe a cada um, né? Aqui eu não estou impondo nada e nem quero, mas cabe a cada um de nós poder, né, de alguma forma fazer o melhor para o Senhor. E aí nós vamos caminhar então para o nosso fim. Bênçãos para quem dá o dízimo. Sente-se recompensado por sentir-se parte ativa da obra de Deus. Que maravilha, irmãos. Poder, né? Compartilhar, contribuir com a obra do Senhor. Ter essa sensação de poder ter um dia, poder ter tido a oportunidade de poder ter contribuído para que o reino de Deus desse continuidade. Deus socorre em tempos trabalhosos, com certeza. Torna-se exemplo para os demais crentes. Eu até tenho, né, irmãos, aqui, um testemunho próprio que eu não vou dar porque devido ao nosso tempo, mas na aula, na congregação eu darei. Deus lhe é recíproco em proporções bem maiores. Os recursos são mais abundantes para os projetos da igreja. A obra de Deus é realizada com mais rapidez. E conclusão, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Atos, capítulo de número 20, versículo de número 35. Irmãos, na próxima aula nós estaremos abordando um tema maravilhoso e é o terceiro passo da nossa revistão, que é trabalhando sobre conhecendo o discípulo e o Espírito Santo, na lição 9. Na lição 10, o discípulo vivendo cheio do Espírito. Lição 9, 10, 11. A lição 11, o discípulo e os dons espirituais, algo maravilhoso. E a lição número 12, o discípulo e o fruto do Espírito. Então nós vamos fazer uma oração, agradecer ao Senhor por esta noite maravilhosa. Eu fui um pouco mais sucinto e objetivo, porque esse é o propósito, né? Não dá para nós abordarmos aí, mas eu não quero ser muito longo, né? Para que os irmãos também tenham as suas atividades e assim por diante. Então nós vamos fazer uma oração agradecendo a Deus. Senhor maravilhoso Deus e eterno Pai, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade maravilhosa de estarmos com os teus filhos. Oramos por aqueles que dão dízimo, por aqueles que não dão, por aqueles que discordam também. Papai, aquele que discorda, nós oramos para que o Senhor
coloque no seu coração ter um coração voluntário na tua presença, ver a necessidade local, a necessidade física e que possa, se podendo, também contribuir para o teu reino. Que o teu Espírito venha convencer, debaixo da tua graça, do teu poder e da tua unção. Para a honra e glória do teu nome, abençoe aqueles que já são contribuintes e aqueles que não são, e como aqueles que precisarão ser, então, mudados os seus corações. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe poderosamente em nome do Senhor Jesus.